Aqui, dentro da nossa editora, eu chamei o colaborador e perguntei para ele: é verdade o que está acontecendo? Estão dizendo para mim que você está conversando muito com aquela outra colaboradora, com aquela menina. Ela não tinha mais do que 18 anos de idade e este colaborador era casado, tinha filhos. Ele disse: não, pastor, não, esse pessoal tem a mente muito poluída, ela é apenas uma irmã em Cristo, uma colega de trabalho. Eu disse: ó, cuidado. E ele saiu da minha sala. Passaram-se algumas semanas, 2, 3 meses, novamente vieram falar para mim: pastor, está muito na cara, temos problema aí. Eu chamei novamente o colaborador, disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Estão falando que você está conversando muito próximo dessa menina. Há um movimento estranho aí da sua parte e da parte dela. Aí ele disse: não, pastor, o pessoal está pensando bobagem. Eu disse: olha, eu sou homem como você e sei como que funciona quando hormônio se mistura com demônio. Bom, o resultado dessa história é que no final daquele ano eu chamei aquele rapaz e no final desta reflexão eu vou contar o que aconteceu. Eu vou contar o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje eu vou falar sobre 7 passos para vencer a tentação, dentro desta série onde eu estou falando sobre como blindar o seu casamento evitando uma traição. 7 passos para vencer a tentação. E o último passo, você não pode perder. O último passo você não pode perder por nada. Graça e paz, minha filha querida, meu filho querido, famílias dos implantadores da cultura do reino de Deus. Eu gostaria que você escrevesse aqui, esta frase: eu temo ao Senhor. Ponto. Eu temo ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu temo ao Senhor. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, verso de número 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu quero que você fique muito atento ao que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer hoje aqui pode ser preventivo, preventivo para a sua vida. Vai proteger você e, consequentemente, o casamento e a sua família. Tiago está dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele não disse os jovens são tentados, os velhos são tentados, os adolescentes são tentados. Ele disse: cada um é tentado. Não tem bom, não tem idade, não tem... eu sou apóstolo blindado. Não, eu sou pastor blindado. Não, eu sou profeta blindado. Não tem bom. Cada um é tentado. Então, se você quer blindar o seu casamento para que ele seja a prova de infidelidade, você precisa prestar atenção nesses passos. Passo de número 1. Cuidado com o excesso de confiança. Cuidado com o excesso de confiança. Nunca diga: comigo isso nunca vai acontecer. Não diga isso. Comigo isso nunca vai acontecer. A autoconfiança foi a causa do fracasso de Pedro diante da tentação de negar a Jesus, Mateus capítulo 26. Consciente de que ninguém está livre dessa possibilidade, devemos orar sempre: Senhor, nunca deixe faltar temor no meu coração e ensina-me a viver
com sabedoria e prudência. Pedro disse para Jesus: não, todos podem te abandonar, te frustrar, te decepcionar, menos eu. E foi exatamente o que ele fez. Cuidado com o excesso de confiança. O segundo passo para você vencer a tentação: não brinque na zona de perigo. Oh, como eu gostaria de estar gritando isso para todos os homens do Brasil, para todas as mulheres do Brasil. Nunca brinque na zona de perigo. A queda de Sansão é a história de um homem que brincou de flertar com o pecado. Juízes capítulo 16. Sansão brincou na zona do perigo. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai, orai, porque a carne é fraca. Mateus 26:41. Todas as pessoas que cederam à tentação e praticaram adultério cometeram o mesmo erro de Sansão, ou seja, brincaram onde e com quem não deviam brincar. Se a carne é fraca, todo cuidado é pouco. Eu sempre digo, o diabo não brinca de ser diabo. A carne é fraca e o pecado mata. E o pecado mata. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é maldito o homem que confia no outro homem. É maldito o homem que confia em si mesmo exageradamente. O excesso de autoconfiança leva você a brincar na zona de perigo. E o Sansão, de tanto brincar de se deixar amarrado, ele ficou. Terceiro passo para você vencer a tentação: sempre preste contas ao cônjuge. Sempre preste contas ao cônjuge. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso 16. É necessário que o companheiro, a companheira, saiba o que está acontecendo na vida do outro. A minha esposa precisa estar sabendo o que se passa com a minha vida. Eu preciso estar sabendo o que se passa com a vida dela. É interessante que a minha esposa, quando ela me vê um pouco retraído, um pouco preocupado, às vezes, não é sempre, mas às vezes ela me pergunta: Jô, você está sendo tentado? Eu acho isso muito legal. Jô, você está sendo tentado? Preste atenção, ninguém melhor do que a minha esposa e ninguém melhor do que eu para ajudá-la e ela me ajudar, se por acaso eu estiver vivendo um momento de tentação. Todos nós precisamos viver consciente de que temos que responder a alguém sobre os nossos atos. Prestar conta significa responder às perguntas difíceis sobre os nossos atos sem estresse. O quarto passo. Antes, porém, de eu falar sobre o quarto passo, esse trabalho aqui tem abençoado a sua vida? O fato de eu estar aqui todos os dias ajudando você a viver melhor, a viver desfrutando mais da vida conjugal e familiar, tem abençoado a sua vida? Eu posso te pedir algo hoje, como expressão de gratidão? Dá uma paradinha. Aqui embaixo tem o link Seja Membro. Aqui embaixo. Seja Membro. Então, clica nesse botão Seja Membro e se torne um membro do nível 2. Membro do nível 2 do meu canal. Bom, duas coisas vão acontecer quando você se torna membro. Primeiro, você se torna parceiro e patrocinador desse trabalho aqui.
Segundo, você passa a ter acesso a conteúdos exclusivos que os outros não têm. E mais um detalhe, você participa das mentorias, você tem acesso às mentorias. Então, faça isso agora. Não demora, faça isso agora. Se torne um parceiro, membro deste canal. Aí você vai estar realmente fazendo parte dessa grande família de implantadores da cultura do reino de Deus, e que o Senhor te abençoe sobremaneira por causa disso. Então, clica no botão aqui embaixo, seja membro e faça isso, ok? Posso contar com você? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você, que o Senhor prospere a sua vida, sua jornada, e que você tenha experiências com Deus que você nunca teve. Que o Senhor te abençoe muito. Bom, vamos lá. Quarto passo para você vencer a tentação e blindar seu casamento: peça ajuda quando perceber algum sinal de perigo rodeando. Opa! Peça ajuda quando você perceber algum sinal de perigo rodeando. O casal precisa construir uma relação com base na verdade, Provérbios 10 e 9, para que quando vier a tentação, um tenha confiança no outro para abrir o coração buscando ajuda. Há situações na vida em que é impossível vencer sozinho. Vou repetir. Há situações na vida que é impossível vencer sozinho. Uma vez eu confessei uma tentação para minha esposa porque eu entendi que sozinho não ia vencer. E como foi libertador quando o cônjuge procura ser um agente de cura para o companheiro, para a companheira. O resultado final é a vitória sobre a tentação de pecar. Quinto passo para vencer a tentação: cultive, cuide do seu casamento como se faz com um jardim. Se você negligenciar seu casamento, se eu negligenciar meu casamento, se eu não cuidar, cultivar, adubar, se eu não regar, eu vou ter problema. Não se pode negligenciar o casamento e esperar que ele por si só floresça e frutifique. Não! Invista no seu relacionamento conjugal, dê a atenção necessária, jamais descuide das barreiras de proteção que devem estar em torno do seu casamento. Saiam para jantar junto, celebrem no Dia dos Namorados, surpreendam um ao outro, façam uma viagem romântica, renove a lua de mel. Se preocupe um com o outro para suprir nas suas necessidades. Venham aqui para o evento celebrando o casamento para revisar, renovar, fazer manutenção do casamento. Isso é muito importante. Cuide do seu casamento como o jardineiro cuida de um jardim. Sexto passo para vencer a tentação: não confie no cônjuge ao ponto de achar que ele ou ela está imune ao pecado do adultério. Sabe, às vezes a esposa pensa assim: meu marido é um homem de Deus, meu marido lê a Bíblia todos os dias, meu marido ora todos os dias, meu marido é um pregador da palavra. Meu marido, se ele ficar com uma mulher pelada em uma situação, ele vai dizer não. Ei! Seu marido não é anjo, irmão. Sua esposa não é anjo, irmão. Isso aqui, isso aqui é carne. Isso aqui é carne, tá? Isso aqui é carne. Não tem bom. Não tem pastor Josué, pastor Arroz, não tem o apóstolo, o presbítero, o evangelista, o diácono, o mestre, o profeta. Não tem bom. Se Davi teve problema, se Abraão teve problema, aceitou dormir com a serva Agar, se Sansão teve problema, e eu e você estamos imunes, isentos? Não confie no seu cônjuge porque ele é um homem de Deus, ela é mulher de Deus. Não, vigia, crente. Cuidado. Entendeu? A minha esposa cuida bem de mim e eu cuido bem dela. E tem que ser assim. A sua confiança no cônjuge deve ser inteligente, equilibrada e sensata. É claro, nada de possessividade, nada de ciúmes doentio.
Confiar não significa ver o outro como um anjo incapaz de pecar só porque ele ou ela é uma pessoa seriamente comprometida com Deus. Por mais que o seu cônjuge seja sério, espiritual, ajude-o a não pecar. Sabe, eu já aconselhei casais que caíram em pecado porque não foram criteriosos em relação a quem deveriam receber como amigos dentro de casa, ou até mesmo porque não foram cuidadosos com quem eles se relacionavam. Quem ama não tem ciúmes doentio, mas sabe cuidar muito bem da pessoa amada. A esposa deve ajudar o marido a enxergar o que muitas vezes ele não percebe e que no futuro pode se tornar um grande problema. E o marido deve fazer o mesmo. Por exemplo, eu e minha esposa, nós confiamos um no outro e a gente não tem ciúme doentio, não tem esse sentimento de possessividade. A esposa deve ajudar o marido a enxergar o que muitas vezes ele não percebe e que no futuro pode se tornar um grande problema, e o marido deve fazer o mesmo. Olha, a mulher percebe insinuações não verbais muito mais do que o marido, e por isso às vezes ela vê o que nós homens não conseguimos enxergar. E é bom que a gente ouça as esposas, mas nada de ciúme doentio e sentimento de possessividade, por favor. Número 7. Sétimo passo. Antes de eu falar sobre o sétimo passo, dá o seu like, tá? Dá o seu like e escreve aqui embaixo: eu temo ao Senhor, tá? Eu temo ao Senhor. Escreve aqui embaixo, por favor. Isso. Sétimo passo. Ao perceber qualquer comportamento estranho do cônjuge, não tenha medo de confrontá-lo. Lembra que eu falei da minha esposa? Quando percebe que eu estou retraído, preocupado, ela pergunta para mim: você está sendo tentado? A verdade não tem medo da luz. Pessoas responsáveis respondem perguntas difíceis sobre os seus atos. Preste atenção, porque isso é muito importante. A confrontação quase sempre provoca tensão, mas é o melhor caminho para livrar o outro de um tropeço moral que, via de regra, torna-se fatal no relacionamento. Quantos casamentos teriam sido salvos se o cônjuge tivesse confrontado o outro na busca de livrá-lo do pior? Infelizmente, na maioria das vezes em que ocorre um adultério, só depois que tudo vem à tona que o cônjuge diz: bem que eu notei, vi, percebi, desconfiei, mas não tive coragem de perguntar, de ir atrás, de buscar a verdade. Lembre-se, é sempre mais fácil vencer a tentação quando o processo está no início. E aqui eu quero dar alguns conselhos finais. Cuidado com quem frequenta a sua casa. Gente, são muitas as histórias que eu já ouvi de casais que viviam recebendo outros casais em casa e a familiaridade gerou desrespeito e levou a um caso de adultério. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de um casal que acolheu, não foi no Brasil, em outro país, acolheu um casal de ucranianos que estavam fugindo da guerra, acolheu. Sabe o que aconteceu? A ucraniana se envolveu com o marido da mulher e provocou uma separação. Muito cuidado, e vou repetir o que eu sempre digo aqui: homem casado não tem amiga, mulher casada não tem amigo. Voltando à história lá do início, quando eu falei do colaborador que começou a conversar muito com aquela jovem, sabe como terminou? A esposa descobriu tudo, a casa caiu, houve na verdade uma implosão daquela família, relacionamento conjugal, aí ele se separou e o prejuízo foi irreparável. Lembra do que eu disse? Não flerte com o pecado, não brinque na zona de perigo, e homem casado não tem amiga. Espero que eu tenha te ajudado hoje, mas eu quero orar com você
e eu quero orar por você. Escreve aqui embaixo: eu temo ao Senhor. Vamos orar? Você pode colocar o seu pedido de oração aqui, porque nós estamos orando sempre, sempre e sempre. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua fidelidade. E obrigado, Senhor, pela tua palavra que vem como alerta. Tua palavra que vem como aviso. Livra-nos de pecar contra ti, contra o cônjuge, contra os filhos, contra a família. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas emoções. Como diz a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Eu oro por esta mulher, por este homem, por este casal, eu oro por esta família. Eu oro por todos aqueles que estão me acompanhando. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, a tua bênção, a bênção da provisão, da proteção, da direção do teu Espírito. Pai, são muitos os pedidos que colocam aqui e eu quero apresentar todos eles diante de ti. Responde, Senhor. Responde, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe a sua família, o seu lar. Não perca por nada a reflexão de amanhã e mande para os seus amigos, para as suas amigas, esta reflexão. O céu não está em crise. Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.